Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva, mas o mundo o conheceu como Lampião, o rei do cangaço. Numa época em que a lei era privilégio de poucos e a vida do pobre valia menos que um punhado de farinha, ele surgiu como um trovão cortando o silêncio da opressão. Com seus óculos redondos, cartucheiras cruzadas no peito e um olhar que misturava astúcia e fúria, Lampião não pedia licença. Entrava e fazia-se respeitar. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão, do sul, do exterior? Quero saber até onde essa história vai chegar. E também comente sua idade. Quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião? Brincadeiras à parte. Aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é conhecida por todo o mundo. Ouça esse relato com atenção, porque o que você está prestes a conhecer vai muito além das balas, das emboscadas e das trilhas do mato fechado. É a lenda viva do sertão. É o legado de Lampião. Em uma de suas inúmeras jornadas pelas vastas terras áridas do sertão nordestino, Lampião e seu bando de cangaceiros avistaram ao longe uma pequena propriedade rural, perdida no agreste cearense. Exaustos da longa cavalgada sob o sol impiedoso e com os estômagos vazios, decidiram fazer uma pausa. Mas Lampião, mesmo sendo temido por sua fama de justiceiro implacável, tinha suas próprias regras de conduta. Pararam diante da porteira e ele deu uma ordem clara aos seus homens: que ninguém ousasse arrombá-la ou pular por cima. Havia um código de respeito, mesmo nas trilhas do cangaço. Com passos firmes, o capitão caminhou até a porta simples do casebre de barro batido e madeira rústica. Bateu educadamente e anunciou com voz calma, porém inconfundível: "Bom dia, senhora. Eu sou Lampião e estes são os meus homens. Estamos com fome e sede. Poderia nos preparar um almoço? Notei que sua propriedade é abençoada com fartura. Há galinhas, porcos, frutas maduras e hortaliças frescas. Pagarei pelos gastos. O que me diz?" A dona da casa é uma mulher simples, talvez de meia idade, com os olhos arregalados de susto. Mal acreditava no que via. Estava diante do homem mais temido do Nordeste, mas também diante de alguém que, ao contrário das histórias que o pintavam como um monstro, se apresentava com educação. Engolindo o medo, ela respondeu com a voz trêmula: "Claro, senhor Lampião. A casa é sua. Entrem, por favor. Vou buscar redes para seus homens descansarem e preparo o almoço agora mesmo." A hospitalidade nordestina, mesmo sob tensão, falou mais alto. Os cangaceiros foram entrando em silêncio, observando cada canto do ambiente com olhares atentos, mas sem causar alvoroço. Enquanto isso, a mulher se apressava na cozinha, temperando os alimentos, controlando a tremedeira nas mãos e o suor frio na testa. O medo de errar era tão grande quanto o desejo de agradar. Pouco tempo depois, a comida foi servida. Os homens sentaram-se em silêncio, comendo com voracidade, porém comedidos. Afinal, estavam sob os olhos atentos de seu líder. Tudo parecia correr bem, até que um dos cangaceiros mais novos, ainda sem a malícia da vida sofrida e sem noção do perigo ao redor, cometeu um erro fatal. Cuspiu a comida no chão com desdém, levantou-se bruscamente e gritou: "Essa comida tá horrível, não tem sal, tá insossa. É uma porcaria." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Todos pararam de mastigar, e os olhos se voltaram para Lampião. O capitão se manteve calmo, mas seus olhos faiscavam. Levantou-se, virou-se para a dona da casa, que já tremia como vara verde, e pediu com gentileza: "Senhora, por favor, me traga um prato cheio de sal." A mulher aflita pediu desculpas pela falta de tempero, explicando que estava nervosa, com medo, e que talvez por isso tenha se esquecido. E quem poderia culpá-la? Não é todo dia que se cozinha para o bando de Lampião. Ele aceitou as desculpas com um aceno de cabeça e disse: "Não se preocupe, esquecer é normal." Mas então, com o prato de sal nas mãos, virou-se para o cangaceiro insolente com a voz firme e seca: "Traga seu prato." O rapaz, agora pálido e ciente do que estava por vir, estendeu o prato. Sem titubear, Lampião despejou todo o sal, cobrindo a comida. Então ordenou: "Agora você vai gostar do tempero. Coma tudo. Tudinho, cabra. Ou eu lhe sangro aqui mesmo." E agora? O cangaceiro, engolindo o orgulho junto com o sal, começou a comer. Cada garfada era como uma punição amarga.
Suava em bicas, tossia, chorava. Bebeu água como se estivesse em brasas. Passou mal. Muito mal. E no fim, morreu. Foi uma lição dura. Como diz o ditado popular, boca fechada não entra mosquito. Ou, no caso dele, não entra sal demais. Após o silêncio sepulcral que se seguiu à morte do jovem cangaceiro, Lampião permaneceu firme, de pé, com o olhar distante. Os demais membros do bando mantinham a cabeça baixa, em sinal de respeito, ou talvez temor. Nenhum deles ousava comentar o ocorrido. Sabiam que a justiça de seu líder, embora muitas vezes rápida, era também uma forma de manter a ordem no caos da vida errante que levavam. A dona da casa, horrorizada com o desfecho trágico, começou a chorar baixinho, levando as mãos à boca para conter os soluços. Lampião, com voz serena, dirigiu-se a ela uma última vez. Me perdoe pelo desgosto, senhora, mas a falta de respeito é um veneno que não pode se espalhar entre os meus. Seu almoço foi digno, sua hospitalidade também. Pode ficar tranquila, pois ninguém aqui mais a incomodará. Com isso, tirou do bornal algumas notas de dinheiro e entregou à mulher como forma de pagamento. Um gesto raro, mas não incomum para ele. O rei do cangaço era temido, mas também sabia reconhecer quando era bem tratado. Em várias passagens pelo sertão, recompensava os que o acolhiam, como forma de alimentar sua lenda entre o povo simples. Depois de se despedirem, Lampião ordenou que o corpo do cangaceiro fosse enterrado ali mesmo, nos fundos da propriedade, sob uma árvore frondosa. Usaram uma pá que encontraram no galpão da fazenda e cavaram em silêncio. A sepultura foi simples, sem cruz, apenas uma pedra marcando o local. A morte, afinal, era companhia constante na vida dos cangaceiros. Não se fazia cerimônia. Antes de montar novamente em seu cavalo, Lampião olhou para seus homens e disse em voz alta para que todos ouvissem: no cangaço não há espaço para língua solta nem para desrespeito. Quem quiser seguir comigo, saiba que é com ordem e honra. Ou cai fora enquanto é tempo. O grupo assentiu em uníssono, e em poucos minutos já estavam todos prontos para seguir viagem, como se nada tivesse acontecido. A poeira levantada pelos cascos dos cavalos aos poucos foi engolida pelo vento quente do agreste, e o silêncio voltou a dominar a pequena fazenda. A mulher, agora sozinha, observava ao longe aquela estranha procissão de homens armados que desaparecia no horizonte. Tinha sobrevivido a um encontro com Lampião, e ainda guardava na memória a imagem de um homem que, embora cruel, também era justo. Dizia-se que ele era o demônio vestido de couro, mas naquele dia ela viu algo diferente, um homem guiado por uma lógica própria entre a brutalidade e a ética do sertão. Naquela mesma noite, sentada à mesa com o marido que havia voltado da roça, ela contou o que acontecera. O homem, assustado, escutava em silêncio, apertando o chapéu contra o peito como quem agradece aos céus por ainda ter sua família viva. Com os olhos cheios d'água, sussurrou: Deus botou a mão, mulher. Deus botou a mão. E mal sabiam eles que aquela história, como tantas outras vividas e contadas nos sertões, seria relembrada por décadas em rodas de conversa, nos alpendres das casas de barro e nas prosas ao redor do fogo. Uma história de terror e respeito, de um tempo em que justiça era feita na ponta do facão, e em que o medo e a admiração andavam lado a lado com Lampião. Dias depois daquele episódio no agreste cearense, Lampião e seu bando continuavam a trilhar os caminhos tortuosos do sertão, contornando serras, atravessando veredas e se embrenhando em caatingas densas, onde só os nativos sabiam andar sem se perder. A notícia do ocorrido na fazenda da mulher logo se espalhou pelas redondezas, como um rastilho de pólvora carregado pelo vento. E como sempre acontecia, cada boca que narrava o fato adicionava mais um tempero. Uns diziam que Lampião tinha matado o cangaceiro com as próprias mãos. Outros juravam que ele havia feito o homem comer sal até sangrar pelos olhos. A verdade, entretanto, era mais simples e ao mesmo tempo mais impactante. O recado estava dado. Respeito era a lei do bando, e não haveria tolerância para quem envergonhasse o nome do capitão. Não muito distante dali, em uma vila esquecida pelo progresso chamada São Miguel das Almas, morava um coronel influente, conhecido como Bento Figueira.
Dono de muitas terras e comanda de jagunços bem armados, ele era uma espécie de senhor feudal em pleno século XX. Controlava os votos da região, os negócios, os casamentos, os enterros e até a palavra dos padres. Seu nome era falado com reverência e medo. Mas havia um detalhe. Bento Figueira também era um velho desafeto de Lampião, um acerto de contas pendente do passado. Diziam que anos antes Lampião teria oferecido proteção às vilas da região em troca de abrigo e mantimentos, mas o coronel se recusou, mandando recado por meio de seus capangas. Aqui quem manda sou eu. Cangaceiro nenhum pisa em minhas terras. Desde então, Lampião guardava aquele insulto como uma ferida aberta. E agora, com o bando mais fortalecido e o nome cada vez mais temido, ele decidiu que era hora de retornar a São Miguel. Não por vingança gratuita, mas para mostrar que nenhum nome, por mais poderoso que fosse, pairava acima do seu. À véspera da chegada, Lampião reuniu o grupo em um acampamento escondido num trecho de mata fechada. Em volta da fogueira, traçou o plano. Disse com voz grave: "Vamos chegar de dia. Nada de invadir nem fazer alarde. Quero que o coronel saiba que chegamos e nos receba de cabeça erguida se for homem. Quem tentar reagir, cai. Mas não quero confusão com o inocente. É acerto com ele e mais ninguém." A ordem foi clara. E assim, ao nascer do sol, os cavalos do bando surgiram do nada, descendo pelas trilhas empoeiradas que levavam à vila. A população, acostumada à paz imposta pelo coronel, entrou em pânico. Portas se fecharam, janelas se trancaram, e até as galinhas pareceram silenciar diante da tensão no ar. O primeiro a saber da chegada foi o padre da capela central, que tentou tocar os sinos em sinal de alerta, mas foi contido por um dos cangaceiros que, com gentileza, disse: "Não é guerra, padre. É só justiça chegando montada." Enquanto isso, o coronel Bento, sentado em sua cadeira de couro na varanda da casa grande, avistou ao longe o vulto do homem de chapéu de couro, óculos redondos e cartucheiras cruzadas no peito. Levantou-se lentamente, apoiando-se em sua bengala cravejada de prata. Sabia que aquele momento um dia viria. Quando Lampião parou diante dele, o silêncio foi absoluto. O capitão desmontou devagar, caminhou até o alpendre e, sem gritar ou sacar arma, disse: "Coronel, se lembra do recado que mandou anos atrás?" Bento não respondeu de imediato. Respirou fundo, encarou os olhos do cangaceiro e respondeu com frieza: "Me lembro, e não retiro." O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém da vila jamais esqueceria. Lampião estreitou os olhos por trás dos óculos redondos, fitando o coronel com uma calma tensa, como a brisa que sopra antes da tempestade. Os homens do bando se espalharam discretamente pela frente da casa grande, de mãos nas armas, mas sem puxá-las. Sabiam que o destino daquele encontro dependia apenas das próximas palavras. "Pois bem, coronel", disse Lampião, dando mais um passo à frente. "Se o senhor não retira o que disse, então agora tem a chance de sustentar com o peito o que sustentou com a boca." O velho Bento Figueira, mesmo com as pernas trêmulas pelo peso dos anos, não recuou. Era um homem forjado na política de cacete e pólvora, acostumado a resolver tudo à força ou com moedas. Mas naquele momento, frente a frente com Lampião, a coragem tinha gosto de poeira seca na garganta. "Aqui é minha terra, cangaceiro. E eu só abaixo a cabeça pro Altíssimo." Lampião abriu um leve sorriso, não de deboche, mas de quem reconhece a bravura no inimigo. Caminhou até a cadeira de couro do coronel e, sem pedir, sentou-se com a naturalidade de quem acabara de tomar posse. Os olhos não desgrudavam de Bento. "Pois então, coronel, hoje vamos conversar como homens. Não vim derramar sangue, mas vim desfazer uma ofensa. E mais, vim fazer um acordo." O coronel arqueou a sobrancelha surpreso. "Que tipo de acordo?" Lampião se inclinou um pouco, falando baixo, mas firme. "Sua vila está entre duas rotas minhas. Suas terras são passagem para muita coisa. Armas, mantimentos, avisos. Eu podia simplesmente tomar, mas prefiro entrar por sua porta do que por sua janela. Quero sua palavra que não vai levantar arma contra meu bando e que vai ajudar com o que for preciso quando for preciso. Em troca, ninguém da vila será tocado, nem suas posses, nem sua honra." O coronel ficou em silêncio por longos segundos. Aquilo era mais que uma proposta. Era uma rendição sem guerra. E ele sabia, se recusasse, não haveria segunda conversa. Então, com a dignidade que ainda lhe restava, tirou o chapéu e estendeu a mão.
Se é assim que seja, acordo firmado. Lampião apertou a mão do velho com força e se levantou, declarando para todos ouvirem: a partir de hoje, São Miguel das Almas é terra neutra. Quem tocar nessa vila toca em mim. O povo, que observava à distância, escondido atrás das janelas e postes, começou a sair timidamente. Era como se o ar voltasse aos pulmões depois de um mergulho profundo. Crianças corriam, mulheres voltavam ao batente, e os homens, até então em alerta, abaixavam as espingardas enferrujadas. Antes de partir, Lampião ainda pediu café, bolo de milho e rapadura, como quem visita uma velha comadre. Conversou com o padre, riu com alguns moradores e distribuiu moedas de prata para os mais pobres. Em menos de 2 horas, a vila já parecia outra. E quando montou de novo em seu cavalo, olhou para trás uma última vez e disse em voz alta: digam por aí que o rei do cangaço não leva desaforo para casa, mas sabe respeitar quem tem palavra. E desapareceu no horizonte como uma sombra veloz, levando consigo a poeira vermelha do chão rachado, o temor nos olhos dos coronéis e a admiração dos humildes. Mas aquela aliança, embora silenciosa, mudaria o destino de Lampião e deixaria marcas profundas na história do sertão. A inesperada aliança entre Lampião e o coronel Bento Figueira espalhou-se pelo sertão como um trovão em céu limpo. Os outros coronéis da região, acostumados a reinar absolutos em suas terras, sentiram o chão tremer. Se até o orgulhoso Bento havia apertado a mão de Lampião, o que restava a eles? Resistir significava atrair a fúria do rei do cangaço, e como a história já mostrara, essa era uma escolha que muitos haviam feito. E nenhum havia vencido. Em poucas semanas, a vila de São Miguel das Almas virou ponto de passagem segura para o bando. Era onde os cangaceiros descansavam, compravam mantimentos com dinheiro legítimo e recebiam informações valiosas trazidas pelos moradores em troca de proteção. O povo, antes oprimido pelo poder rígido do coronelato, agora experimentava uma estranha liberdade sob o domínio do cangaço. O padre, figura respeitada, comentou em sermões discretos: o sertão está virando do avesso. Quem era temido agora é respeitado. E quem mandava com ferro e fogo agora fala baixo. O acordo, no entanto, teve consequências além das cercas da vila. Políticos locais começaram a questionar o poder de Bento Figueira. Acusavam-no de ter vendido a honra ao Facínora e ameaçavam cortar os laços políticos com sua família. Os adversários viam no pacto uma brecha para enfraquecer sua influência. Mas Bento, velho de guerra e estratégia, foi mais esperto. Mandou recados aos outros coronéis um por um, sugerindo discretamente que firmassem também suas alianças com Lampião, sob o argumento de que é melhor dividir o campo com o cangaceiro do que cavar trincheira contra ele. E assim, silenciosamente, nasceu uma teia de proteção mútua. Lampião assegurava a paz e a ordem nos vilarejos em troca de passagem e apoio. Era o crime virando Estado. Enquanto isso, Lampião se mostrava cada vez mais político. Passou a controlar não apenas o território, mas também as narrativas. Mandava bilhetes para jornalistas de Recife com informações distorcidas, ampliando sua lenda. Dizia-se que ele agora era um novo tipo de líder, meio bandido, meio herói, mas acima de tudo um símbolo de resistência para os pobres que não tinham voz nem terra. Numa noite estrelada, sentado ao redor da fogueira com seus homens, Lampião comentou: quando a gente morre, o que sobra é o que o povo diz da gente. Eu quero que o meu nome fique na boca do povo por gerações, como rei, não como ladrão. Maria Bonita, sua companheira inseparável, ouviu em silêncio e assentiu. Ela sabia que ele não queria apenas ser lembrado, queria ser eterno. Mas nem tudo eram louros. A presença constante do bando nas redondezas começou a incomodar o governo. O pacto entre cangaceiros e coronéis ameaçava o frágil controle do Estado sobre o sertão, e os telegramas começaram a correr de Fortaleza a Salvador, de Salvador a Brasília. Era preciso agir. O nome de Lampião, antes apenas temido entre os vaqueiros, agora estava sendo discutido em salões de gabinete. E assim, longe dali, um plano começou a nascer. Um plano sutil, traiçoeiro, e com um objetivo claro: destruir Lampião não com balas, mas com promessas falsas, armadilhas políticas e alianças que ele jamais imaginaria. Enquanto Lampião consolidava seu nome como uma espécie de rei não coroado do sertão,
Sentado entre fogueiras e cartucheiras, os homens de terno, gravata e ideias traiçoeiras preparavam sua queda. O governo federal, pressionado pelas elites nordestinas e temendo que o cangaço virasse uma força popular incontrolável, decidiu que era hora de pôr fim ao reinado do rei do cangaço. Mas dessa vez não seria com fuzis e emboscadas em campo aberto. Seria com a arma mais perigosa do poder, a mentira. Em Fortaleza, foi montada uma operação secreta envolvendo oficiais da polícia militar, volantes treinadas e até infiltrados em vilas próximas às rotas de Lampião. A estratégia era simples e cruel: oferecer a ele, por meio de mensageiros confiáveis, uma proposta de paz. A ideia era prometer anistia completa, cargos públicos para alguns de seus homens, terras para cultivo e uma vida legalizada para quem topasse abandonar as armas. O mensageiro que levou a oferta até o acampamento era um padre da confiança de Lampião, que havia convivido com o bando em diversas passagens. O capitão ouviu a proposta em silêncio, olhos baixos, enquanto Maria Bonita o observava, desconfiada. "Estão nos oferecendo o impossível", disse ela mais tarde. "Quando foi que o governo deu terra para pobre? Isso é laço de emboscada." Mas Lampião, cansado de tantas perdas, de enterrar amigos e ver o sertão afundar em miséria, começou a considerar a oferta. Já não era o mesmo homem de anos antes. A idade começava a pesar, e o sonho de ser lembrado como um líder, não como um bandido, falava mais alto. E assim, contra os conselhos de alguns de seus homens e da própria Maria Bonita, Lampião aceitou a proposta de diálogo. Marcou-se um encontro em um local conhecido como Grota do Angico, em Sergipe. Um ponto de passagem onde o bando poderia descansar por uns dias, enquanto esperava o suposto representante oficial do governo. No dia 28 de julho de 1938, ao amanhecer, os ventos do sertão pareciam mais frios do que de costume. As volantes já estavam posicionadas desde a madrugada, cercando silenciosamente a grota. Tinham sido avisadas por um delator, um homem que se vendeu por algumas moedas e promessas vãs. Lampião estava dormindo quando os primeiros tiros ecoaram. A emboscada foi brutal, rápida e covarde. Não houve tempo para reação, nem honra no combate. Maria Bonita foi decapitada ainda com as mãos nas armas. Lampião, atingido no rosto, caiu ao lado de seu inseparável rifle, ainda com os olhos abertos como quem não queria aceitar que aquele era o fim. Ao todo 11 cangaceiros foram mortos naquele dia. Suas cabeças foram cortadas e levadas em latas com cal para exposição em praças públicas, como troféus grotescos de uma guerra que jamais foi justa. O povo, no entanto, não esqueceu. Nos sertões, Lampião virou mito. Um homem que desafiou coronéis, enfrentou governos, protegeu os fracos e impôs sua própria lei numa terra sem justiça. Muitos ainda hoje juram que ele sobreviveu, que fugiu disfarçado e viveu escondido, velhinho, nas margens de algum rio do São Francisco. Outros dizem que seu espírito ainda cavalga à noite, nas veredas do Nordeste, guiando os errantes e assustando os covardes. Mas o que ninguém pode negar é que Lampião não foi apenas um cangaceiro. Foi símbolo de um povo esquecido, de uma terra ferida e de uma coragem que nasceu da fome, da poeira e do silêncio do sertão. E assim sua história termina, mas sua lenda apenas começa.